alunos do 8º ano. O meu nome é Maria Alice e eu sou professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a notícia, textos publicitários e o texto de lei. Vamos lá? Bem, a notícia tem como objetivo informar a respeito de um fato. Nós vamos ver que os fatos noticiados são de interesse geral, né? Nós vamos ver que muitas vezes acontecem coisas pessoais com a gente, na nossa casa, mas esses fatos não serão noticiados. Por quê? Porque a notícia vai tratar, né, vai lidar com os fatos que têm o interesse público, né? E o aspecto valorizado da notícia é justamente a relevância. Bem, nós vamos ver então isso, né? Mesmo que esses acontecimentos ocorram no nosso dia a dia, ele só será noticiado se tiver esse critério da relevância. Bem, e aí vocês vão perguntar, afinal de contas, o que é essa relevância? Bem, nós vamos ver que fatos relacionados à vida política, econômica, social e cultural de um país, né? Então, esses são fatos que serão noticiados. Mesmo como nós dissemos, acontecimentos pessoais, sejam importantes para a gente, para os familiares, eles não serão noticiados porque não tem esse aspecto da relevância. Bom, nós vamos ver, né, que a notícia, ela tem uma linguagem objetiva, imparcial. Né? Na linguagem da notícia não há sentimentos ou emoção. Por isso, os verbos utilizados numa notícia são os da terceira pessoa, para mostrar essa objetividade. A gente vai ver também que muitas vezes, né, os adjetivos são usados de maneira bem contida, porque adjetivos mostram emoção, então serão usados de maneira contida. Nós vamos observar também, né, que a notícia ela tem esse caráter de imparcialidade. Então, ele não mostra a opinião daquele que escreve. Bom, antes, né, a notícia ela era vinculada apenas em meios impressos, né? Então, durante muito tempo, os jornais eram a única maneira da gente ter acesso às notícias. Hoje, né, nós vamos ver que com as tecnologias, nós temos aí o rádio, a televisão, a internet, né? Então, nós temos esses outros, né, veículos de circulação das notícias. Observamos que, nesse aspecto, a maneira também como as notícias circulam, elas acabam se diferenciando também. Por exemplo, um portal da internet vai trazer uma notícia com menos detalhes, porque eles não vão ter muito tempo para poder divulgar. Já um jornal impresso, ele vai ter mais tempo para buscar detalhes sobre aquele fato. Bem, eu disse que a notícia, né, tem esse caráter, né, objetivo, mas nós vamos encontrar alguns jornais que eles têm, né, vão trazer alguns fatos de uma maneira mais dramática, de uma maneira mais particular. São os famosos jornais populares, que vão trazer alguns fatos de uma maneira bem apelativa. Bom, já que nós estamos falando de notícia, vamos ver a estrutura de uma notícia? Bem, nós vamos encontrar, normalmente, a manchete, que é esse título, com letras diferentes, maiores, para chamar a atenção. Depois, nós encontramos um título, né, um subtítulo, né, um título auxiliar, que vai trazer mais informações, né, para a manchete. Logo depois, nós vamos ver que esse primeiro parágrafo, ele é chamado de lead. O lead vai responder a algumas perguntas. O que, quem, onde, quando, porquê e como.
São os aspectos mais importantes. Eles vão aparecer no primeiro parágrafo. Nos outros parágrafos, nós teremos mais informações sobre aquele acontecimento, Nós teremos detalhes desse acontecimento. E justamente essa estrutura vai receber um nome especial, pirâmide invertida. Então, nós vamos ver que nós temos ali a manchete, o título, e depois o lead com o que, quem, quando, onde, porquê e como. E aí vem o corpo da notícia propriamente dito, que nós teremos esses dados, essas informações em ordem decrescente, Então, no final dessa notícia, nós teremos aí mais detalhes. Bom, então, como nós vimos, essas notícias estarão vinculadas em um jornal. Vamos ver o que tem, por exemplo, na primeira página de um jornal? Olha, nós vamos encontrar, por exemplo, o nome do jornal, o número da edição, a data, vamos encontrar imagens, fotografias, legendas, a manchete e as chamadas, Vamos ver como que é isso? Olha, então nós temos, o nome do jornal, aí vem a data, aí vem o preço desse jornal. Alguns jornais, como hoje, nós temos também os jornais online, então também vai aparecer o endereço eletrônico desse jornal. Então nós vamos ter uma manchete principal, e nós vamos ter as notícias, as chamadas secundárias. E a gente observa isso, que eu tenho uma manchete com a letra diferente e eu tenho o resumo da notícia. E aqui nesse resumo, quando eu vou buscar a informação completa, aqui tem um índice remissivo me indicando a página que eu vou ter essa informação completa. Então, nós vamos encontrar isso na primeira página aí de um jornal. Bom, o outro texto que nós vamos tratar, o outro tipo de texto, gênero, que nós vamos tratar hoje, são os textos publicitários. Olha só, se a notícia tinha um caráter todo objetivo, o texto publicitário, ele tem um outro objetivo. Na verdade, o texto publicitário, ele procura despertar o desejo ali do interlocutor, do consumidor, a comprar algo, a adquirir um produto, ou até mesmo aderir a uma causa. Então, nós vamos ver que os textos publicitários, eles são persuasivos, querem nos convencer de algo. Por exemplo, essa pasta de dente, Olha, vem até o slogan falando, agora só falta você. O consumidor se sente único, Na publicidade, a gente vê que muitas vezes, não é só um produto que está sendo vendido, mas está sendo vendido sonhos, desejos, Bom, então vamos continuar. Como eu disse, nós temos vários tipos de textos publicitários, Eles terão estruturas diferentes, mas eles trazem em comum essa questão de convencer, o outro a adquirir algo. E aí nós encontramos normalmente no nosso dia a dia, os anúncios que podem vir nos outdoor, nas revistas, na televisão, no rádio, na internet. Nós vamos encontrar os cartazes, os panfletos, folhetos e folders que vão ser esse tipo de texto que vai circular, onde existem ali as pessoas que vão oferecer esses produtos. E nós vamos ver que nós temos vários contextos de circulação. Então, como nós dissemos, os outdoors são aqueles painéis que ficam nas estradas, às vezes nos prédios. Os cartazes, às vezes, vão estar num posto de saúde, numa estação de metrô, levando essa informação. Os folhetos e panfletos, às vezes, costumam estar numa loja com a informação de um produto, Bem, e aí nós vamos observar que esses textos,
eles têm essa questão de estar onde as pessoas vão circular, né? Bom, como nós dissemos, existem hoje com as tecnologias algumas situações interessantes. Por exemplo, num determinado página da internet, um portal, você tem, por exemplo, um banner eletrônico. Aí você clica nele e aí ele te leva a uma outra página onde está ali o produto anunciado, com detalhes, preços, né? E nós vamos ver também que, embora a gente encontre esses produtos na internet, a televisão e o rádio ainda hoje são esses espaços, né, valorizados para a divulgação, né, desses produtos, né? Por quê? Onde mais, né, telespectadores, pessoas terão contato com aquele texto publicitário. Bom, uma coisa interessante é que os publicitários, eles vão, né, trabalhar essa linguagem do texto de acordo com o público, né? Então, ele tem uma preocupação com esse público, né? Então, certamente, né, você tem, às vezes, anúncios direcionados para jovens, para as crianças, né? Então, se a linguagem não é adequada àquele determinado público, fatalmente o produto não terá, né, sucesso, né? A venda dos produtos não terão sucesso. Bom, olha, eu disse que nós temos vários tipos de texto, né, de textos publicitários, mas existe uma coisa comum neles. Por exemplo, normalmente nós vamos encontrar um título, nós vamos encontrar um texto de argumentação que terão informações para nos convencer a adquirir aquele produto. Nós vamos ter, né, um slogan, daqui a pouco eu vou falar com mais calma sobre o slogan. Nós vamos ter o logotipo presente, né, e a imagem. Agora nós vamos ver cada parte com muita calma. Então vamos lá. Olha, então eu disse do título. O título vai ser um texto curto, né? Ele vai aparecer em destaque para chamar a atenção do consumidor. Então, prove dessa fruta, né? Associando a questão de você beber o refresco, o mesmo prazer de provar uma fruta. Nós vamos ver, né, a questão do logotipo, né? O logo, a logomarca, né? É a assinatura. Então, aqui sempre aparece aí a assinatura, né, do anúncio ou dessa campanha, né, publicitária. Nós vamos encontrar o slogan. O slogan é essa frase de efeito, curta, fácil de ser memorizada. Aqui nesse anúncio, nós vamos ver que o slogan está aqui, né? Viva ao lado Coca-Cola da vida. E aí nós vamos observar o seguinte, né, que isso nos lembra uma outra frase, viva ao lado bom da vida. Olha, associou a marca do produto com uma questão ali de uma necessidade, um desejo, né, das pessoas, né? E a imagem também mostra isso. Se vocês observarem, a gente vê que quando o líquido sai da garrafa, nós temos ali algumas formas diferentes. A gente encontra um casal se beijando, uma montanha-russa, um rapaz tocando uma guitarra, um outro jogando basquetebol, um outro andando de skate. Então, valorizando esses aspectos positivos da vida, né? Bom, nós vamos ver que as imagens são muito importantes nos textos publicitários. Então, será explorada a questão da cor, do movimento, a luz, a textura, né? A gente observa que em anúncios de automóveis, muitas vezes as paisagens, né, são valorizadas, né? A questão, em alguns anúncios de automóveis, o carro, ele é personificado, né? Ele age, o sentimento, né, como se fosse uma pessoa, né? Bom, outra coisa que nós vamos perceber no texto publicitário são os verbos no imperativo.
Por quê? Porque, na verdade, o anunciante, ele conversa com o consumidor. Então, por isso os verbos no imperativo. Os pronomes, né, serão na segunda pessoa, como se ele conversasse mesmo, né, se dirigisse a ele, né? E aí, olha, aqui a gente tem uma outra propaganda que é como, né, o garotinho tá falando, repetindo o verbo, está no imperativo, compre batom, compre batom, como se estivesse hipnotizando, né, sei lá, o pai, a mãe, né, um parente, para poder comprar o produto que ele quer, né? Nós vamos ver que muitos anúncios, muitos textos publicitários, eles terão uma linguagem coloquial para trazer essa leveza para o texto, também serão bem-humorados, né? Então, nós temos esses aspectos da linguagem. Bom, esse aqui é um anúncio que nós vamos analisar. Ele é de um varejista, né, que vende frutas, legumes, né, verduras. E aí, olha só, eles têm uma série de anúncios em que eles abrem um diálogo com filmes nacionais, filmes internacionais, em que as frutas, os legumes e as verduras, elas vão ser aí, né, essa questão dessa personificação, vão representar as personagens do filme, né? Então, vocês vão lembrar desse aqui, o Tropa de Elite, que nós tínhamos lá, né, o Capitão Nascimento. E aí aqui o tomate representa o Capitão Nascimento. A gente vê que aqui, né, o anúncio vai explorar as cores vivas, né, e a cor vermelha até faz com que a gente tenha vontade de comer ali o tomate. E olha que coisa interessante, esse anúncio foi pensado para crianças, para crianças, para poder despertar o interesse das crianças para as frutas, os legumes, né, despertar essa curiosidade. Olha que interessante. E nós temos essa intenção aí, né? Bom, olha, para finalizar, nós vamos ver aí o texto de lei, né? Durante o nosso período de afastamento social, em vários momentos nós lidamos com o texto de lei, que é justamente um texto, né, jurídico, que vai trazer normas, né, de conduta da vida social, né? Então, é uma linguagem objetiva, específica, né? Ele vai ser organizado em títulos, capítulos e seções. Normalmente vai aparecer, né, a origem, a entidade de origem. Por exemplo, aqui eu trouxe, né, o Diário Oficial do município, né, de Belo Horizonte, então aparece aí, né, e as leis, elas podem ser federais, estaduais ou municipais, tá? Nós vamos observar que as leis também, né, existe uma estrutura na lei, que é justamente, né, a data que ela foi criada, né? Nós vamos ver que existe um texto introdutório, que nós chamamos de ementa, a ementa. Nós vamos ver que ela vai estar dividida em capítulos, seções, né? E esses títulos vão estar divididos em artigos, né? Então, é toda uma estrutura aí do texto, né? E aí, esse texto também, os artigos terão uma parte que é chamada de caput, né? Que é aquela parte inicial, e depois teremos os parágrafos, os incisos e as alíneas. Bem, gente, nós hoje tratamos aí, né, de 3 gêneros textuais. Para preparar essa aula para vocês, eu consultei, né, o livro Produção de Texto, Interlocução e Gênero. Também consultei o livro, um artigo, o contínuo genérico presente na capa de um jornal, e eu consultei 2 sites, né? Nova Escola e Guia do Estudante. Bem, eu aguardo vocês até a próxima aula. Tenham uma boa semana.